estão sempre aqui conosco. Então, estava Tem, escutando aqui, Clay. tem a Elaine Rossetti, acho Tem que é. E a Arlete? Arlete. Ei, E a Elaine. Arlete. Vamos ver a Arlete aqui. Que bom, Arlete, seja bem-vinda, viu? Então, Cleide estava aqui ao fundo, né? Bem baixinho. Uma melodia maravilhosa. Beethoven. Isso, Beethoven. Débora, Beethoven. Vocês escutaram a música? Estava bem baixinho. Então, o Beethoven, enquanto eu estava aqui, fez a gente refletir, né? Como o nosso corpo é sábio, porque Beethoven perdeu a audição, né? Que, aliás, era um sofrimento para ele isso, né? Ficou muito deprimido, mas conseguiu compor sinfonias maravilhosas, mesmo estando surdo, né? Ele conseguia ouvir a música através dos outros sentidos, né? Ele conseguia perceber e conseguiu compor coisas maravilhosas, faltando um sentido enorme, que era o sentido da audição. Como o nosso corpo, né? Quando algo nos falta, a outra parte vem e nos socorre, né? Como a Sofia sempre fala, nosso corpo, o nosso melhor amigo, né? E a sabedoria que ele traz e que a gente aprende então a escutá-lo, né? Então, hoje nós vamos fazer a leitura, uma leitura um pouco mais longa, porque se não lesse isso tudo ia ficar sem sentido, né? Então, vai ser na página 235 até o resumo, na 238, tá? Na edição um. Na edição 2 eu não tenho o livro aqui, mas o título é Cosmic Power como Medicina Energética. E a gente gostaria, então, acho que 3 leitores, acho que fica bom. E quem for ler vai ler uma parte maior, tudo bem? Quem gostaria? Alguém já se inscreveu aqui, Cleide? Já nós temos a Cristina, a Melissa, Cristina e Melissa. Espera só. E eu acho que é Arlete, né, Arlete? Deixa eu Ok. só destacar elas aqui, tá? Uhum. Deixa eu só pegar a Melissa. Então, a gente podia fazer o seguinte: a Cristina. Melissa lê a primeira página toda, né, a 235, e ela pode continuar até o primeiro parágrafo. É, então, até quando tem a última frase aqui, sobra então, ok? E depois, quem é a próxima? Sou eu. O meu é volume Cristina. 2. Eu estou meio atrapalhada aqui. Tá. Ela deve ser bem perto. O título é Cosmic Power com Medicina Energética. Procura perto da página 235. É o capítulo Arlete. 28. 28. Ok? Achou? Ainda não, mas eu vou procurando. Tá. Então, eu deixo você para fazer a última parte enquanto você acha. E a A outra Arlete pessoa? não, a Arlete não pode ler, Débora, ela está sem o texto. Tem alguma outra pessoa que possa? Eu posso. Eu também posso, se precisar. Márcia, até que na semana passada ela ficou sem ler. Só um segundinho. Então, a Márcia lê esse processo também, tá, Márcia? Tá, E você lê até antes do feedback. tá bom. Achou, Cristina?
Achei, é o capítulo 28, Cosmic Power como Isso, ser eterno, né? isso. Não, Cosmic Aí, Power como medicina energética. tá diferente aqui. Tá, eu não estou com a segunda edição aqui, eu não Mas aí consigo eu ver. posso ler numa outra oportunidade. Sim, obrigada. Ademir, você gostaria de ler para a gente? Ou quem foi a outra pessoa que pediu? Eu posso ler, mas a Larissa tinha se inscrito também. Tá, então Larissa. Então, só um momentinho, eu vou tirar a Cristina e colocar a Larissa, tá? Se a Larissa levantar a mão, fica mais fácil para mim encontrá-la. Ah, tá aqui. Achei a Larissa. Aí, Pronto, pronto. Débora. Larissa, então você vai ler do feedback, tá? Até o final do resumo, ok? Ok. Então, pronto. Então, antes da nossa leitura, nós vamos nos preparar, né? Vamos nos centrar através da respiração. A gente fecha os olhos, abre a boca e solta todo o ar, sorrindo. Fecha a boca, inspira e abre a boca e solta todo o ar. Vamos nos relaxando, mais atentos, mais presentes. Novamente inspiramos, expiramos. Inspiramos pelo nariz e expiramos. Vamos abrindo os nossos olhos e podemos começar a nossa leitura. Ok? Ok. Então vamos lá. Capítulo 28, Cosmic Power como medicina energética. O que acontece quando se toma um medicamento, ou seja, uma substância farmacêutica ativa? O medicamento transmite um sinal, portanto, informações que acessam a biologia mecânica e física do corpo. Ocorre, então, uma interação entre energia e vibração, que apoiam o corpo, mas também podem colocá-lo em perigo. Daniel David Palmer, 1845 a 1913, descobriu a quiropraxia nos Estados Unidos. De acordo com suas próprias declarações, em 18 de setembro de 1895, ele realizou uma pressão manual específica na vértebra do zelador surdo Harvey Lillard. Após essa pressão na coluna vertebral, chamada de ajuste, Lillard supostamente pôde ouvir novamente. O termo quiropraxia vem do grego e significa tratar com a mão. Palmer percebeu que poderia usar vibrações para criar uma ressonância com o sistema esquelético e restaurá-lo ao seu estado original saudável. Além da medicina convencional e da odontologia, a quiropraxia ocupa hoje uma posição importante entre ortopedia, neurologia, medicina interna e reumatologia. Hoje, sabemos que as informações sobre as vibrações podem ser transferidas para um corpo. A substância utilizada para isso pode ser de origem química ou energética. Falamos de uma reação química quando o medicamento é ingerido. O corpo responde com uma reação química. Nesse contexto, recordemos o que acontecia nas aulas de química na escola. Misturávamos diferentes substâncias e era gerado vapor ou calor intenso. Esse calor físico natural é chamado de dissipativo, o que significa energia desperdiçada.
Se usamos uma substância química que carrega um sinal, estamos falando de 100% de energia de sinal. Se uma reação química é produzida ao combiná-la com outra substância química, é necessário subtrair a energia de reação. Essa energia subtraída, esse calor, que não é usado para informação e é apenas parte da reação química, é chamado de calor de reação. Quando entendemos que as experiências mostraram que 89 a 99% da energia contida nas moléculas físicas são perdidas sob a forma de calor, quanta energia ainda sobra, então? Esse processo também pode ser observado no campo quando uma substância Corpo. química No é corpo, fornecida. Márcia, Oi. leia novamente, no corpo, tá? Então, esse processo. Não é aqui? É, Esse processo também pode ser observado no corpo quando uma substância química é fornecida a ele. Durante a reação química, que então ocorre, de 89 a 99% da energia valiosa é perdida como calor. Assim, apenas de 1 a 11% da energia da reação química é transferida ou utilizada pelo corpo. Se compararmos esse resultado com a energia que é transmitida pelo meio de vibrações, pode-se ver uma diferença significativa. Um sinal de energia transmite quase 100% da informação. É, portanto, até 100 vezes mais eficiente do que um sinal químico. Em um tratamento energético, portanto, atinge-se um efeito até 100 vezes maior do que em um tratamento químico. Outra vantagem do tratamento energético é a velocidade com que as informações são transportadas do transmissor para o receptor. As substâncias químicas necessitam da ajuda de líquidos para se mover. Para se mover por um comprimento de cerca de 30 centímetros, uma substância química precisa, portanto, de 1 segundo. Em contraste, o sinal de oscilação de um campo magnético ou uma assinatura de vibração se move a uma velocidade de 299.388 quilômetros por segundo. Isso explica por que o sistema biológico prefere de longe a energia vibracional à energia química. Ela é profunda, rápida e eficiente. A medicina energética tem ainda outra vantagem especial. Ao contrário da medicina química, está livre de efeitos colaterais, desde que a pessoa a aceite voluntariamente. Isso explica por que a imposição de mãos com Cosmic Power tem uma taxa de sucesso tão alta. Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Eu tinha praticado muito para entrar em contato com a energia cósmica por meio da meditação, exatamente como aprendemos a fazer. Recentemente, meu filho de 6 anos sofreu um grave acidente. Durante a noite, ele prendeu seu polegar entre a porta e o batente quando a porta se fechou. Ele gritava e chorava. E quando ele viu que o seu polegar estava todo achatado, ele passou mal. Segurei-o em meu colo, respirando como havia aprendido, e fiz a imposição de minha mão sobre ele. Após 1 minuto, ele já havia se acalmado novamente, e com seu polegar parecia que nada havia acontecido. Eu compartilhei essa experiência no Twitter. Pouco tempo depois, recebi mensagens de outras participantes que também tinham ajudado seus filhos com esse método. Uma delas escreveu que a febre alta do seu filho tinha baixado rapidamente em seguida. Outra relatou que ela havia tratado com sucesso a dor abdominal e a constipação de seu filho. E assim por diante. Querida Sophie, estou comovida e conectada pela ajuda que você ensina. Por favor, receba a nossa gratidão.
minha e das outras mães de todo meu coração. Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Gostaria de contar sobre uma experiência com Cosmic Power em obstetrícia. Após meu segundo seminário de Cosmic Power, fui atender uma jovem mulher que estava em trabalho de parto. Eu aliviei sua dor com uma massagem. Às 6 da manhã, houve uma mudança de turno na clínica e a médica, portanto, queria acelerar o parto. Mas a jovem não queria receber uma anestesia epidural em hipótese alguma e pediu para tomar outra medida. Me ofereci para fazer a imposição das mãos sobre ela. Ela concordou. Eu fiz a imposição das mãos exatamente como havia sido instruído no curso de Cosmic Power. Após 15 minutos, começou uma segunda onda de contrações. Elas se intensificaram e o bebê deslizou para o canal de parto. A médica ficou muito surpresa e eu tomei um susto, sinceramente. Naquele momento compreendi a seriedade das possibilidades e a responsabilidade que vem com ela. Nasceu uma garota maravilhosa. E o resumo. Como toda pessoa é emissor e receptor simultaneamente, como funciona por meio das informações, vibrações são transmitidas para um corpo. A substância utilizada aí pode ser de origem tanto química quanto energética. Um processo pode ser observado no corpo quando uma substância química, um medicamento, é aplicado sobre ele. Na reação química, perde-se 89% até 99% da valiosa energia. Um sinal de energia transmite quase 100% da informação. No tratamento energético, se alcança, portanto, em comparação com um tratamento químico, um efeito até 100 vezes maior. A maior vantagem que destaca a medicina energética, ela é livre de efeitos colaterais, ao contrário da medicina química. Ok, muito obrigada. Então, essa parte do livro, né, é para a Sophie, né, nos mostrar através da ciência, né? Ela está provando aqui através da ciência, através de relatos, né, de como a química funciona, como a energia, o tratamento vibracional, como a energia das nossas mãos tem um poder curativo e com mais vantagens ainda que o poder químico, né? E ela usa essa frase aqui, desde que o paciente queira, né? Desde que o paciente queira. Então, precisa dessa, para que isso funcione, o paciente tem que estar de acordo com o que vai ser feito com ele, né? E respeitar a sua vontade ou não, né? E aí ela relata, né, esses depoimentos de pessoas que fizeram imposição de mãos em filhos, aqui no caso nos filhos, a outra pessoa fez em outra pessoa, e a gente tem inúmeros depoimentos, né? E aí, então, agora fica aqui, né, nosso intercâmbio hoje. Quem já faz o tratamento de imposição de mãos, nós temos aqui alguns instrutores, né, que dão Cosmic Power durante o curso. Eles fazem a imposição de mãos em seus participantes, ou também fazem em si, né? Então, gostaria também que, se eles tiverem alguma experiência em relação a essa imposição de mãos, o que que eles já observaram, que a gente pudesse, então, relatar isso. E também, quem escutou a leitura, quem leu, em que parte que ela foi assim, mais surpresa, no que chamou mais atenção. E a gente aqui, então, vai, né, falar sobre esse tema agora. Ok? Fica aberto aqui o nosso intercâmbio. Quem quiser pode levantar a mãozinha. Se levantar a mão eletrônica, às vezes fica mais fácil para a gente achar vocês, né, Cleide? Ok?
E alguma curiosidade também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aqui aberta a nossa reunião de hoje, né? Ok? Alguém teria algo para relatar sobre imposição de mãos, que experimentou? E aí, é, essa parte dessa imposição de mãos, a gente só aprende durante um curso avançado, né? Mas então é bom a gente falando sobre isso para que vocês então depois, né, queiram seguir adiante. Fiquem então assim curiosos, né, Cleide? E queiram então dar esse próximo passo, né, desses cursos avançados, ok? Alguém gostaria de relatar alguma experiência ou alguma pergunta? Ninguém ainda? Débora, a Larissa. Oi, E Larissa. depois a Rose, tá? Uhum. De certa forma, tudo que foi explicado aqui também é algo para mim bastante espiritual, independente de religião. Então, eu tinha asma quando criança, né? E assim, a minha mãe, a gente buscava várias terapias de cura. E foi quando a gente viu por meio do Divaldo Franco um vídeo que ele disse que a asma ela era curada através da terapia energética pela imposição de mãos, né? E eu recebo passes, eu também aplico passes. Eu não sei até que ponto que está coincidindo com o Cosmic Power, mas eu acredito que sim. E sempre, e quando eu aplico, eu sinto como se minhas mãos vibrassem, né? Então é como se saíssem luzes pela ponta dos dedos, assim. É uma sensação que pode ser de cada pessoa quando se está entregue aquele movimento. E o recebimento do passe, que é uma terapia fluídica, né? Através de tudo que a gente leu aqui, que é algo foi o que realmente eu acredito muito que tenha, de certa forma, me curado em relação a muitas coisas que trago comigo, né? Da asma, de culpas, enfim, a gente vai. É um processo. Essa é a minha experiência. Ok, você falou uma parte interessante, né? Porque existem outras técnicas, né? Inclusive, como você falou, né? Na parte espiritual, você vai, quem é espírita que frequenta, né? Essa região de passes nos encontros, a gente recebe passe, toma algum fluido, né? Realmente existem outras técnicas, né? Tem reiki também que faz E a quando eu imposição de li, desculpa mãos. te atrapalhar, quando eu li, ouvi o vídeo, não me lembro, não, ele não citava a doutrina espírita, por mais que ele Uhum. fosse. Ele falava muito da terapia energética, em relação à cura específica dessa, né? Ele não citou a doutrina espírita, não citou nenhuma religião. Porque o Divaldo Franco, né? Ele é espírita, mas ele sabe que, independente de religião, essa capacidade que nós temos de conectar com a fonte e transmitir essa cura. É como se a gente fosse um canal dessa sabedoria maior, né? Então, talvez falar sobre uma religião iria criar bloqueios em alguém, resistências, né? Então, a Sofia também aqui não fala isso. Como você citou o nome dele, eu falei É, sobre isso por causa sim. disso, né? Então, existem outras técnicas, né, que se fazem em posição de mãos, mas são técnicas um pouco diferentes, né?
E aqui a gente não vai entrar em detalhes como funciona a técnica de imposição do Cosmic Power, né? Mas a importância de se ter essa terapia através da terapia vibracional e energética, que é o que o Cosmic Power pode nos dar essa possibilidade, tá? Então, a importância disso, né? E, inclusive, ela fala que, em relação aos medicamentos, essa cura pode ser mais rápida, sem efeito colateral, que aqui está todo no resumo que você chegou a ler, e coisas milagrosas podem acontecer, né? Que às vezes o medicamento, às vezes, não tem a capacidade de fazer isso, ok? Muito bem. Quem Da- mais? é, Débora, a Rose, só que a Daiane escreveu algo que é interessante para finalizar essa parte, né? Boa noite, Uhum. minha história é semelhante à sua, Larissa. Referente à asma, através do jurei, curei minha asma com imposição de energia e ela está aqui pela primeira vez. Que bom, isso mesmo. Então, pronto. A próxima, depois a Rose, que tem uma. Quem que está com Isso, a mão levantadinha aqui? Não está é a dando para ler. Rose. É Rose? Ah, achei que era a Rose da Alemanha. Outra Rose. Ok. Boa noite, meninas. Boa noite. É essa Rose, é a Rosenilda. Ah, Rosenilda, é você. É, Sim, não sim, tem que como eu bom. deixar de falar sobre imposição de mãos, né? Eu tinha uma dor de cabeça muito forte, muito, muito forte. Sempre tive, né? Eu ia em cursos, eu ficava muito mal. E eu não consigo tomar medicação. E quando eu tomo medicação, ela dá um efeito. Eu ficava estufada, ou me dava náuseas, sabe? E aí, a partir do momento que eu passei, eu tive um dia com muita dor de cabeça, que eu inchou o rosto todinho, né? E aí eu parei, eu fiz a meditação e fiz imposição de mãos. E para minha surpresa, a primeira vez, quando terminou a meditação, eu não tinha dor de cabeça. Eu fiquei assim, sabe, muito. Aquela dor, porque eu digo que a dor de cabeça é algo muito, muito triste. E daí, num curso, a Sofia até comentou, acho que o último curso que eu tive, que a dor de cabeça ela é espiritual. E eu tinha essa dor de cabeça muito forte. E eu comecei a fazer a imposição de mãos em mim. E para mim foi a maior benção, assim. Às vezes eu tô com um pouquinho de dor, quando tô mal-estar, eu não tomo nada. Faz muito tempo que eu não tomo nada para dor, né? Eu só me autocuro assim. Me ajudo com a imposição de mãos. Eu nem faço, às vezes, 100% a imposição de mãos, que sempre chega algo, atrapalha. Mas o pouco que eu faço, eu me ajusto. Mas tem o meu filho, que ele teve problema de alergia, né? E ele até hoje, ele energiza as mãos e coloca no alimento. Agora, na Páscoa, ele não pode com chocolate de tipo nenhum, né? Por causa do corante. E ele pediu para comer. Eu falei, ele falou, não, mas eu vou expirar. Ele disse assim, eu vou expirar, mãe, eu vou expirar. Então a gente faz a expiração junto no alimento e ele come. E para nossa surpresa, essa Páscoa, ele comeu alguns chocolates e não teve problema nenhum, assim, sabe? A fé dele é grande também. Ele se ajuda, ele tem 7 anos, né? Ele tá com uma dor, ele cai, ele se machuca, ele vem, mãe. Ele diz assim, minha energia, essa energia em mim, aí eu faço, pronto, ele se auto-ajusta. É maravilhoso a maneira que ele recebe isso, sabe? Então, eu e ele, a gente não toma mais medicação, tanto que eu tirei completamente a medicação dele da alergia. E ele é alérgico a todos os tipos de conservantes e corantes, né? Então, para uma criança é muito difícil ter esse autocontrole. Mas, assim, a energia das nossas mãos é uma bênção. Não tem. Não tem como, não tem nem como explicar, né? E para uma criança é bem difícil a criança aceitar, né? E ele aceita e ele faz uso sempre, né? Sempre. Então, obrigada, quis compartilhar isso, porque são coisas assim que não tem como a gente deixar
de compartilhar, né? Isso, muito bem. A Rose, ela chegou a fazer os avançados, ela é instrutora, né? E nos Sim, cursos, né, que são avançados, até os online, a gente aprende a fazer essa imposição de mãos em nós mesmos, né? Para poder fazer em outra pessoa, a gente tem que dar um passo maior, né? Tem que chegar o caso de você já ter feito a parte que você pode ser instrutora. Aí você pode, então, fazer imposição em outros, né? Mas foi tão bonito que você contou, né, sobre a fé, né? Você citou que ele tem muita fé. E não é a nossa responsabilidade, né? Como no caso você que cuida, né? Que é uma mãe que é responsável por uma criança, você não trazer crenças limitantes para ela, né? Você é capaz, você tem tudo, né? E ele, então, nessa idade, confia muito, as crianças confiam muito nos pais, né? Então, que bom que você está tendo essa oportunidade, né, de criar o sim. seu E eu, filho já sabendo isso, porque a gente escuta, às vezes, de criança tantas outras coisas que a gente chega a duvidar de nós mesmos, né? E aí a gente custa acreditar, né, que a gente é capaz, que todos nós somos capazes, que nós sim, nascemos para ter saúde e não para ficarmos doentes, era para a gente envelhecer e morrer porque a máquina desligou, e não porque a gente tem que adoecer para morrer, né? é. E, Mais e o uma coisinha, sim, pode falar. só complementando, semana passada o Ravi chegou da escolinha, né? E ele tem na sala dele, tem acho que uns cinco crianças que é imperativa, autista, sabe? Daí ele disse, mãe, a professora disse que eles são diferentes, mas tem um que é bem, ele tem acompanhamento, até a mãe fica alguns dias junto na sala, né? E aí ele chegou muito mal, tava, segundo o Ravi, disse que o amiguinho estava muito doente. Aí ele chegou próximo do amiguinho e ensinou ele a respirar. Ele falou, mãe, eu pedi para ele expirar e inspirar, mas ele conseguiu comer, ele conseguiu ficar com o alimento. Ele falou assim, eu achei muito lindo da parte dele, porque segundo a professora mandou um bilhetinho assim, que se surpreendeu com o Ravi ajudar um amigo, que, entre aspas, os outros acham diferente, e para o Ravi é normal, né? Ele não é diferente dos outros. Ele foi lá e ensinou ele a expirar, como eu ensino ele no alimento para ele poder comer. Eu achei lindo, falei, é isso aí, filha, só que tem que pedir permissão, né? Se pode, se não pode. Não, mas eu me machuco lá, eu pego, eu expiro e aí passa. Foi, foi, foi gostoso ouvir isso, sim, e ver o bilhete da professora também foi. Como a Uhum. gente passa o conhecimento para as crianças e eles querem ajudar o amigo, né? Era isso que eu tinha para compartilhar. Ok. E aí, ô Rose, nós estamos colhendo os depoimentos, né? Nós deixamos um link, se você puder colocar aqui também, né, Cleide, para a gente de novo, toda reunião, se alguém tiver algo que experimentou com a respiração, com a meditação, com o encontro aqui, né, alguma sincronicidade de estar aqui, e acontecer algo que só de estar aqui e meditar aconteceu de diferente, que a gente possa, né, colocar preenchendo esse link para a gente coletar mais depoimentos, ok? Mais alguém gostaria? Então, eu também já experimentei muitas coisas, né, com a imposição de mãos, fazendo a imposição de mãos em alguém, ou eu fazendo em mim mesma, né? Então, o quanto isso é bom que a gente às vezes nem adoece, a gente nem precisa de esperar ter um sintoma para a gente fazer essa autoimposição de mãos em si. A gente faz isso, como a gente também cria o hábito de meditar, a gente também vai criando o hábito de fazer essa imposição de mão nos nossos centros. E aí a gente já evita, né, esses sintomas. Aí a gente não precisa mais de fazer porque está sentindo algo.
aquilo já nos traz mais saúde, né? Energiza todos os nossos centros energéticos, então isso também é preventivo, né? E o que a Rose falou, né? Sobre respirar nos alimentos, né? A Sofia chega a falar isso, que se a gente for alimentar, e eu acabo esquecendo de fazer essa parte, tá? Nos alimentos eu esqueço. Respirar com o alimento, você se conecta com aquele alimento, e você então, se o alimento está mais antigo, ele de novo se revigoriza, ele fica como se tivesse novo novamente, e você vai sentir mais o sabor, não vai engordar tanto, né? Então, isso é feito. E também respirar em um medicamento. Se você for tomar algum medicamento, nós já chegamos a falar isso aqui em outras reuniões. Você põe o medicamento na mão e você então expira e inspira algumas vezes, se conectando a esse medicamento, que então o efeito dele, que seria nocivo, se separa, você fica com menos efeito colateral em relação àquele medicamento. Existem muitos relatos de pessoas que fizeram isso e foi surpreendente o que acontece, né? Ok, mais alguém? Melissa, Márcia, vocês querem? Posso falar? Sim, É, claro. porque eu não estou conseguindo botar na tela aqui no meu telefone, eu não estou conseguindo me colocar na tela, mas eu queria contar uma história para vocês que aconteceu comigo a respeito Qual que é de seu nome? mãos. Seu nome? É Arlete Arlete. que Venturim. ela está sem imagem, eu não consigo marcar ela, tá? Tá. Tá, Débora? Tá, é porque eu não estou conseguindo colocar a imagem, aperta aqui. Eu acho que eu achei. Achei. Bem, eu não moro no Brasil, eu moro na Filadélfia. E Hum. aí eu fui para o Brasil fazer uma visita à família e eu tinha uma tia que ela estava com câncer terminal, câncer de mama, e aí ela estava com muita dor. E eu cheguei lá, a família estava desesperada, que ela mora na roça, e muita dor. Aí eu cheguei lá e tal, ô tia, aí eu falei assim, e sempre que a massagem na mão, botar a mão, sempre melhora, né? A gente sabe disso, que tá com dor, passa a mão, alivia. Eu falei assim, bem, eu vou tentar ajudar. E peguei a mão dela e comecei a passar tipo, dar uns toques na mão, massagear e falando assim com ela. E aí ela foi se acalmando, e ela falou assim, a dor sumiu. E aí eu vim embora, né? Que eu não moro lá. E a minha tia depois voltou, teve crise e ficava me chamando: cadê a Arlete? Cadê a Arlete? Para a Arlete me ajudar. E isso é uma prova de que essa energia, que a gente passa essa energia e que funciona. Foi assim, uma coisa impressionante. Uhum. É impressionante mesmo, né? As mães já sabem disso, né? Porque quando É um menino verdade. cai, a gente fala: vem cá que eu vou te dar um beijinho, eu vou soprar, né? Então, esse beijinho da mãe ou esse sopro também já traz esse alívio, né? E aí, o que É você verdade. falou também, a gente pode, né, usar a mão no centro de energia, que isso é explicado no curso, né? Mas a gente pode fazer o que você fez, essa mão local. A nossa mão, se a gente tivesse intenção de levar cura, né, que aquela mão vai trazer um alívio para o nosso corpo, a gente pode sim colocar a nossa mão de maneira local, que a gente vai ter sim uma melhora, né? Então, ter esse hábito de colocar a mão em nós, até que a gente possa fazer, né, esse curso e estar capaz de se tocar no centro de energia, conforme o Cosmic Power, a gente pode sim usar essa mão de maneira local e tem um benefício muito, muito grande, né? Ok? E Tá bom. bom, obrigada. Você tá na Filadélfia e tem assistido às nossas reuniões?
Não, eu vejo aqui, mas eu nunca entrei assim. Hoje eu estava aqui, eu falei assim, eu vou fazer janta, por isso que eu esqueci de fechar. Eu estava socando o alho e deu um barulho no início. Eu falei assim, não, eu sempre vejo falar, falar, falar. Eu falei assim, não, hoje eu vou participar. E aí eu estou aqui, porque eu já trabalho com um grupo de mulheres, eu sou psicanalista, mas eu dou mentoria para mães que sofrem com filhos adultos. Uhum, Então, essa parte emocional é uma parte que me atrai muito, essa energia. Eu sempre falo que eu tenho energia, eu tenho um minador de energia, uhum. porque ninguém me tira a minha energia. Eu tenho um minador, então eu tenho para dar, então eu passo essa energia. Que Não bom. é concurso nem nada, é uma coisa minha mesmo. Aham. E isso é muito importante, porque nós somos condutores dessa energia, né? A nossa vibração, a nossa alegria, né? A nossa presença pode transformar o ambiente, né? Então, com certeza, você é um gerador para você e um gerador de energia boa para outra pessoa, né? Ou não, né? Ou a gente então suga às vezes a energia de alguém. E a gente está aqui, né, para ser um bom condutor de energia, né? Cuidando da Verdade. a gente então passa isso para o próximo, né? Então chama suas amigas aqui, a nossa comunidade é aberta para todos, viu? Que bom que você está aqui Ok, obrigada. conosco. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? A gente tem uma dúvida aqui. A Dayana escreveu: Você respira para estar no estado de presença ou respiramos sobre o alimento e os medicamentos? O ar solta sobre eles, ela não entendeu bem isso. Tá. Quando você faz essa respiração consciente, né, que você solta, a gente faz essa respiração consciente, que é a respiração do Cosmic Power, ela sempre a gente primeiro expira e depois a gente inspira. E você então pega o alimento ou um medicamento e você faz a respiração que você faz quando você faz no Cosmic Power para o alimento ou para o medicamento. Então você abre a boca, solta todo o ar, depois você inspira, você se conecta com aquele objeto, que o medicamento é um objeto, com o alimento também é um objeto. A gente também tem casos de relato que às vezes a pessoa faz essa respiração com equipamento que parou de funcionar, um aspirador de pó. E aí você pode fazer, às vezes, com que ele até chegue novamente a funcionar, né? Então, tudo isso é uma promessa, né? Pode ser que aconteça, né? É uma possibilidade, não é uma promessa, é uma possibilidade, né? Então experimentem, mas como a própria Rose falou aqui, né? Ele tem muita fé, né? Se você realmente acreditar que você se conecta, porque tudo é vibração. Uma cadeira é um objeto que vibra numa frequência e nós vibramos em outra. Então você se conecta com aquele objeto, né? Ok? Muito bem. Mais alguém? Ô, Débora, eu lembrei aqui de alguns ensinamentos da Sophie, né? Quando ela nos chama para fazer essas experiências. E, vamos dizer assim, o grande desafio que a Rose trouxe do Ravi, né? É essa fé, é essa confiança na gente. Eu lembro quando a gente passa a primeira etapa, fazendo as imposições na gente, é justamente nesse momento que a gente ganha essa confiança, desde que a gente esteja na nossa presença e em observação, porque são detalhes, né? Se nós não estamos no estado de meditativo, que é esse estado de observação, de estar atento ao que está acontecendo dentro da gente primeiro, né? Para depois a gente observar o que, né? Todas essas pessoas estão trazendo de informação para a gente. Como é que essa conexão acontece? Como o Ravi no coleguinha,
como a Débora trouxe, a gente está com o equipamento meio que escangalhado, a gente expira e inspira, a gente entra em ressonância com aquela frequência. Esse último módulo que nós estivemos na Alemanha, tanto Débora, vários outros colegas, Ademir, essa parte da gente entrar em ressonância, né, nessa frequência, seja do outro, dos objetos, tudo foi muito forte para a gente, né? Foi de um aprendizado muito especial, muito especial. Mas tudo depende da confiança que a gente deposita na gente mesmo. Eu digo que o Cosmic, para mim, é todo dia eu voltar a confiar em mim, como se fosse de um nível zero, porque eu não preciso, eu não posso ter expectativa, eu apenas devo confiar. O que vai acontecer é o melhor, porque se eu já criar expectativa, ou eu estou controlando ou projetando o meu passado, como a Sofia nos ensina. Né? Da feita que eu crio uma expectativa, eu quero que isso funcione, eu quero que minha dor passe, eu estou o quê? Projetando o que eu sinto lá para frente. À medida que eu estou na minha presença, eu confio e entrego, eu tenho a possibilidade de abrir, né, esse campo de conexão e encontrar uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, a não dor, uma cura, algo, porque todo sentimento na gente, ele não é bom e não é ruim. Ele sempre traz algo, alguma informação que está contida no nosso corpo e que a gente precisa enxergar, que a gente precisa observar o que provoca aquilo, aonde é que está dentro de nós essa dor, né? Esse ponto de atenção. E o ponto-chave desse capítulo aqui, para mim, assim, é essa confiança inabalável, né? Eu realmente saber que existe algo muito maior que está dentro e fora de mim e que pode ter solução para tudo, né? Eu não deixo de fazer as imposições. Os momentos da vida em que eu paro de fazer imposição, com certeza eu estou com alguma questão, né, que eu estou remoendo dentro de mim. E naquele momento que eu conecto e volto a fazer a imposição, é como se limpasse tudo, né? Para mim, a imposição é fenomenal. Para mim, foi o maior aprendizado que a Sofia pode nos dar é essa imposição, porque a gente consegue ir ampliando esse contato com esse ser que reside dentro de nós, né? Essa matriz maior, né? Essa consciência maior que traz todas as informações. Obrigada, Débora. É, são muitas experiências e é algo que às vezes é inexplicável, né? Porque a própria Sophie fala, né, que a gente ainda sabe muito pouco, né? Perante tudo que tem para se saber, né? E a gente confia, né? Se abre e confia que o universo sabe o que é bom para a gente, né? Eu me recordo uma vez que eu estava num curso e a gente foi fazer imposição nas pessoas presentes. E eu simplesmente não pensava em nada, porque a gente não pensa em nada quando está fazendo imposição de mãos em alguém, a gente é só um canal. Eu toquei a pessoa e não pensava em nada, a gente se esvazia. Passou um tempo, ela veio me falar. A minha pedra no rim saiu. E ela não tinha falado que ela tinha problema no rim, a pedra no rim saiu. E eu, ok. Então, assim, como eu não sabia nada da pessoa, como eu era uma pessoa comum, que qualquer outra pessoa que tivesse se colocado à disposição dessa força teria dado o mesmo efeito nela, porque era ela
e não quem estava fazendo imposição de mãos, era ela, né? E como o universo sabia o que ela precisava, né? Como essa força tem uma sabedoria de ir de encontro ao que a pessoa necessita, desde que ela também se abra, né? Que ela se abra. E aí, pronto. E depois ela ficou muito magra, porque ela era uma pessoa muito obesa, muito obesa. E ela ficou muito magra. Então, mexeu em tudo, né? Essa força conseguiu com que ela tivesse uma transformação muito grande, né? Então, fica aqui, né, esse chamado, né, para que a gente, nos próximos cursos, quem se sentiu tocado, quem tiver vontade de experimentar algo mais, e quando tiver os outros cursos, que a gente siga adiante, né? Bom, agora chegou a nossa hora de meditar, o Ademir já está até viradinho ali, né? Senão a gente não vai conseguir meditar o tempo, quer que a gente medita um pouquinho. Então, a gente vira, né, o nosso ombro direito para a tela, a gente tira os nossos olhos. Vamos então novamente ver quem está aqui conosco. Vamos rodar aqui a galeria, né, gente? Nos despedir com um sorriso. Quem quiser bater uma foto, marcar a gente lá no nosso Instagram do Cosmic Power, fica à vontade. Eu vou bater uma foto nossa aqui, tá? Ok? Ver quem está aqui. Aí, muito obrigada a todos. Boa noite. Amanhã tem meditação, né, gente? Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Cleide. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Tudo bem, noite. Débora? Oi, quem é? É Berenice. Ei, querida. Tem Tchau. muito tempo, né, que eu deixei de frequentar, mas eu estou voltando. Agora você voltou, tá vendo? Que bom que você está aqui conosco. Boa Obrigada. noite. Fica com Deus. Boa Obrigada. noite. Tchau, Caroline. Tchau, Bárbara. Tchau, Isabela, Rejane. Tchau, tchau. Aparecida. Tchau.